Povo de Deus, seja bem-vindo mais uma vez ao seu podcast Ele Pode. E hoje temos a honra de receber Pastor Wilker. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Valeu, que Deus irmão. abençoe, que seja um bate-papo produtivo para honra e glória de Deus. Amém. Honra poder estar com vocês. Seja muito bem-vindo. Você que está nos assistindo, sinta-se verdadeiramente em casa. Eu estou me sentindo em casa aqui já. Estou quase apresentando junto com vocês. Fica à vontade, fica à vontade. Valeu. É um prazer. Vamos orar? Amém. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, diante de Ti, Pai, nós estamos. Pai, te agradecemos por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu e te pedimos, Pai, toma conta de tudo. Sim. Que nós sejamos ferramentas Tuas, utilizadas para o cumprimento do Teu propósito. É isso que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Pastor Wilker, antes de nós começarmos, nunca esqueço de agradecer aos nossos cooperadores, aos Estúdios Adorar, de onde nós estamos aqui, a gráfica Copspeed, que fez essa canequinha aqui maravilhosa, você acha lá nas redes sociais, pode procurar, você que quer gravar, você que conhece alguém que precisa gravar, Estúdios Adorar é o melhor estúdio para sua gravação. E, antes do Pastor Wilker começar a falar, nós temos um presente aqui para ele, esta primeira obra de muitas aí que o Senhor tem nos dado. Eu vejo Deus em tudo. Eu vejo Deus em tudo. Samuel Lucas. Quem é esse cara que escreveu aqui? Honra poder receber esse presentão de você. Pode ter certeza que... Eu tava falando com a galera aqui, eu odeio ler, mas eu leio muito. Isso é o que importa. E eu vou fazer alguma resenha aqui, a gente vai trocar uma ideia sobre esse livro aí. Glória a Deus. Pastor Wilker, pra galera poder te conhecer um pouquinho mais, onde que a galera acha? Rede social? Fala aí pra gente, por favor. Então, rede social, eu tô no Instagram, né? Que todo mundo tá hoje, né? É o Wilker Santos, WLKR Santos. Eu tenho Facebook também, Wilker Santos, mas Facebook praticamente a gente não usa mais. É tipo DVD, ninguém usa mais. Ninguém usa mais, tipo DVD. E tô nas mídias sociais da minha igreja, né? @Ilan Church, aí você vai ver Ilan Church CG, Ilan Church JPA, um monte de Ilan Church, graças a Deus, Deus tem nos prosperado, né? E hoje eu faço parte da produção musical nossa, tá? Eu fui ministro de louvor durante muitos anos, né? E eu tô a Ilan tem 23 anos, eu tô há 22 anos e 363 dias. Eu cheguei uma semana depois que inaugurou, né? E nessa semana depois eu já fui me envolvendo com louvor e entendendo o coração do nosso pastor em relação à visão dele, né? Então hoje eu tô junto disso aí. Por favor, sigam lá, @Ilan Music Oficial. Ilan Music Oficial, você vai ver um monte de louvor bacana, né? E se você quiser levar na sua igreja também, a gente tá super à disposição, né? O nosso coração, antes de tudo, Samuca, é poder servir o reino. Tá? Você vai ver que durante o nosso papo aqui eu vou falar muito sobre, embora nós tenhamos liturgias diferentes, embora nós tenhamos bandeiras diferentes, eu creio que são tribos dentro de um mesmo reino, né? E eu creio que a função ministerial minha, né, é poder servir o reino. Então tá aqui é um prazer, falar contigo é um prazer, poder falar em qualquer igreja é um prazer, poder varrer uma igreja é um prazer, né? Se me chamarem para levar uma equipezinha lá para poder fazer uma faxina, a gente vai também, né? Porque a gente ama poder servir o reino. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. É para isso que a gente está aqui. O próprio Cristo disse, se não me engano, Mateus 20, que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Se eu sou parecido com Cristo, eu sirvo. Pastor, vou chamar de Wilker. Sim, só para fica à vontade. ficar mais à vontade. Wilker, você casado, pai de um menino, tem uma menina a caminho aí. Glória a Deus, que bênção. Então, hein? casei em 2016, depois de um longo namoro, já digo aí pros jovens, por favor, não namore muito cedo, já namore próximo de casar, né? Próximo de se planejar para casar. E aí a gente teve muita guerra, muita luta, graças a Deus superamos tudo, tivemos diversas provisões de Deus dentro da nossa vida. E aí, logo depois não, agora há pouco veio um filhote. E logo depois, né, nosso filho acabou de fazer 1 ano e aí veio uma filha, né? Estamos esperando uma filha que chega em agosto agora, cara. Que bênção. É o que mudou a nossa vida, tá, Samuca? Mudou assim... Deu uma sacudida, cara. Deu uma sacudida. Eu digo isso porque eu comecei a entender assuntos que eu achava que eu entendia. Por exemplo, eu falava muito sobre dependência. Vamos ser dependentes de Deus, né? Vamos colocar nossa expectativa nele. Aí quando você pega o teu filho no colo, você fala assim, uau,
Agora eu entendo o que é dependência, né? Que se eu largo ele morre, né? E eu creio que nossa vida é assim com Deus, né? Tem coisas que a gente faz, né? Que a gente pensa que Deus vai fazer alguma coisa através de nós, só que na verdade Ele está fazendo em você. Sim. A paternidade é o ministério dentro de uma igreja. Sim. Você acha, não, eu tô aqui porque eu vou servir as pessoas. Não. Enquanto você está fazendo ali para Deus, é Deus, na verdade, que está fazendo em você. Isso é maravilhoso. Tem coisas que só Deus explica. Nem Freud explica, só Deus explica. Mas, meu amigo, a gente está aqui para num bate-papo bem tranquilo, bem aberto, mas eu vejo muito você falando sobre serviço, sobre se entregar, sobre doar. Até as suas publicações, esses dias você publicou algo sobre a vida, carreira militar, sobre como é servir a pátria e tudo mais. Então você sempre está falando sobre serviço. No final das contas, minha vida é servir. Assim, vou recapitular um pouquinho. Você falou para eu falar um pouquinho de mim, né? Sim. Então, eu fui oficial do Exército, fui ordenado ao Ministério Pastoral em 2018, né? Assumi uma igreja que ela foi de uma média para uma grande igreja, então tive uma experiência, né, legal, e hoje eu coordeno um trabalho de igrejas em relacionamento, né? Eu sou um dos coordenadores da ARC Brasil, que é a Associação de Igrejas em Relacionamento, né? Juntos, nos últimos 20 anos, nós abrimos mais de 1.000 igrejas, né? Nos últimos 20 anos, né? Então eu tenho um pouquinho, eu creio que eu tenho um pouquinho para poder compartilhar, né? E sempre nesse sentido, cara, o sentido do serviço, né? E se eu puder elencar uma palavra que me impulsionou ministerialmente, eu falo que é o versículo do meu ministério, Mateus 6,33. Né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, eu venho de uma vida que eu nasci num lar cristão, embora em algum momento eu tenha me desviado, eu nunca deixei de colocar Deus em primeiro lugar. E aí eu fui vendo o acrescentar de Deus em todos os aspectos. Por exemplo, sonhos que eu tive, né? Eu fui militar durante quase 10 anos da minha vida, que foi um sonho meu, né? E os 2 quartéis que eu passava na frente deles, e eu falava assim, cara, deve ser muito legal trabalhar lá. Foram 2 dos quartéis que eu trabalhei, né? O carro que eu falava assim, poxa, seu carro, né? A gente jogava Need for Speed Underground 2, aquele Peugeotzinho 206. Eu sei que Peugeot não é um carro que todo mundo fala assim, uau, eu quero ter um Peugeot. Mas, cara, foi o meu primeiro carro e foi uma realização de sonho para mim. E eu creio que foi porque eu coloquei Deus em primeiro lugar e eu decidi servir a minha igreja local, né? E a minha promoção na igreja local, a minha ascensão na igreja local como ministério foi fruto de ter servido, né? Eu passei no momento ministerial, Samuel, que eu tive que me expor. Jovem, estava ali do meio do quartel, e aquela vida só de homens e tudo mais, e aí as coisas foram, né, degringolando na minha vida espiritual, e até que Deus me capturou e aí falou, a verdade, né, deve ser exposta em algum momento, e eu me expus, e eu passei por tratamentos muito pesados, que se eu for contar detalhe por detalhe, pessoas vão olhar e vão falar, não, você não é pastor não, cara, você não era para ser pastor não, né? E hoje eu sou muito grato por estar no ministério que eu tô, porque o ministério que eu tô foi o ministério que me viu tudo que aconteceu na minha vida, né? Viu todos os processos que eu vivi, viu todas as dores que eu vivi, e me impulsionou a oportunidade de poder fazer o que eu estou fazendo hoje, que é pastorear, né? Então, tudo isso está linkado ao serviço, está linkado a, cara, eu posso estar mal, eu posso estar ruim, mas o que eu posso fazer para poder mudar a vida de alguém, né? Eu estou quebrado, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, mas o que eu posso fazer para poder servir alguém, né? E viver e fazer isso e tá vivendo o que eu estou vivendo hoje, né? Olhar para trás e falar, cara, sirva. Sim, bota a mão no arado, cara. A minha igreja é uma igreja que ela é um pouco diferente, né? E algumas pessoas acham meio controverso, mas assim, você entrou lá na igreja de onde eu faço parte, o ministério de onde eu faço parte, e a nossa expectativa é que você comece a servir nas primeiras semanas. E aí algumas pessoas falam assim, mas não se preparou, mas não se especializou, e a gente tenta não deixar isso de lado, é claro, mas uma pessoa que entrou na igreja hoje, de alguma forma ela pode servir, de alguma forma ela pode ser fonte de luz, né? Então por isso que minha vida ela grita isso,
né? Eu tô de boca fechada, as pessoas vão olhar para mim e vão falar, cara, esse cara é um cara que gosta de servir. Eu acho que minha vida se resume um pouquinho a isso. Bacana, que bênção. Eu acho que essas coisas vão nos moldando, né? Essas coisas vão construindo. Paulo disse aos romanos que... Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que as pessoas pensam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As pessoas pensam o bem é o carro, a casa, o dinheiro. Não, o bem é só o bem. Elas só pensam no bem. E geralmente o bem material, né? Mas o versículo 29, Paulo explica, porque Deus quer que você se pareça com Jesus. Então todas as coisas colaboram para que a cada vez mais nós nos pareçamos com Cristo. As coisas boas e ruins. Exatamente. Deus, ele prepara. Paulo falou, olha, eu aprendi outro versículo que as pessoas isolam um pouco do contexto. Eu posso todas as coisas, aquele que me fortalece. Não, eu posso passar na prova, eu posso entrar na faculdade. Não, Paulo tá falando, eu posso passar fome. Eu aprendi a não ter nada. Eu aprendi a ter fartura. Eu posso todas as coisas, mas desde que sempre a gente volta no seu versículo-chave. Eu vou procurar um versículo-chave pra minha vida. Cara, esse virou o versículo-chave da minha vida, assim. E às vezes, querendo ou não, a gente é humano, né? E eu ministro muito em cima disso, sobre, né, você aceitar Jesus como seu suficiente Salvador e Rei da sua vida, não rouba de mim, de você, a nossa humanidade. Né? Então vai ter um momento que a gente vai chorar, velho. Eu, como pastor, tem vezes que eu tô com pessoas que trabalham na nossa igreja, né? E aí eu falo assim... E aí, já pensou em desistir hoje? E a pessoa olha pra mim com aquele ar de espiritual, sabe? E fala assim, não, pastor, eu nunca pensei em desistir. E o senhor tá pensando? Eu falei, cara, pelo menos umas 3 vezes no dia eu penso em desistir. Mas as minhas decisões não estão baseadas no que eu penso humanamente, sim no que habita dentro de mim. Né? Porque se eu deixar baseado no que eu penso humanamente, meu irmão, eu vou desistir todo dia. Eu vou desistir da família, eu vou desistir de acordar, eu vou desistir de trabalhar. Porque, cara, o ser humano, ele quer a zona de conforto dele. Ele quer ele sentar, ligar a televisão e ficar ali e mamãe, me dá a comida. Né? Por isso que a gente vê infelizmente, uma geração em que pessoas de 40 anos estão morando com os pais ainda. Né? E porque não tiveram o insight de, cara, eu fui criado para viver fora e não para viver dentro. Né? Eu fui criado para levantar e fazer e não para ser servido. Então é meio louco isso, né, cara? Rapaz, se você parar pra pensar na vida de Cristo, qual foi o momento? Qual foi o momento? Cristo se ajoelhou aos pés de Pedro para poder lavar o pé, João 13. Disse, não, tu vai me lavar meu pé? Não vai não. Vai não. Não pode lavar meu pé. Se eu não te servir, tu não tem parte comigo. Então não é baseado naquilo que você pode fazer por mim. E aí, entra numa coisa que eu sempre falo, que as pessoas, muitos relacionamentos, eu não digo só relacionamento conjugal, né? Relacionamento, amizade e tudo mais, elas têm dificuldade no relacionamento porque elas entram no relacionamento pensando naquilo que elas podem extrair. Porque fiz amizade contigo, o que será que você pode me oferecer? O que será que você pode me dar? Eu não entro no relacionamento pensando, cara, o que eu tenho para contribuir para sua vida? O que eu posso agregar? Qual é o valor que eu tenho que o compartilhado contigo te faz crescer? Eu acho que o pensamento cristão ele tem que ser moldado mais para esse sentido. Quando eu entro na vida de alguém, o que eu tenho para somar? E no final das contas, qual é o tipo de pessoa que você quer ter do teu lado? Você quer ter o tipo de pessoa que pensa assim, o que ele pode me dar? Né? Você quer ter o tipo de pessoa, cara, o que eu posso fazer para ajudar esse cara? Né? E é recíproco, porque quando você vive um estilo de vida que o que eu posso fazer para servir o meu próximo, você começa a encontrar pessoas que têm exatamente esse estilo de vida. Né? Então você começa a ter uma ajuda mútua. Eu creio que a igreja é isso. Né? Eu creio que a igreja são pessoas que estão disponíveis e dispostas a servir uns aos outros. Né? E no servir uns aos outros, a gente promove uma conexão horizontal e vertical. Né? Pessoas com pessoas e pessoas com Deus. Eu creio que é isso. Né? Eu falo muito sobre... Né? Tem uma historiazinha que eu gosto de contar em pregação. Né? William Booth foi general do Exército da Salvação. O Exército da Salvação é um órgão mundial. Né? Eles pegam roupas de quem não precisa mais e distribuem para quem precisa. Né? E é uma organização mundial. E quando ele estava com quase, eu acho que 90 anos de idade, ele é chamado para pregar numa faculdade. Né? A faculdade está fazendo ali como é que é o nome? A formatura, né? E aí milhares de pessoas naquele campo,
tipo americano mesmo, né? Aquela beca, né? E aí ele sobe, nisso que ele sobe devagarzinho, ele já tá bem debilitado, ele tira um papel do bolso dele, ele desdobra aquele papel e ele lê bem alto, outros. E aí ele fecha o papel, bota dentro do terno e aí começa a descer. E quando ele começa a descer, muitas pessoas começam a rir. Tipo assim, ele tá gagá, né? Ele já não tá mais bem para ministrar. E aí do nada o Espírito Santo começa a movimentar aquela atmosfera e as pessoas entenderem. Cara, por que a gente faz as coisas da vida? Né? Por que a gente estuda? Né? Por que você, como engenheiro, desenvolve alguma coisa que pode melhorar a vida de alguém? Né? Por que quando você pensa no prédio, você pensa numa plataforma que vai dar acessibilidade àquelas pessoas que não têm acessibilidade? Né? Por quê? Porque a nossa vida, ela está movimentada para servir os outros. Verdade. Né? Se não fosse por isso, você ia falar assim, eu aceito Jesus como meu suficiente Salvador. Ou quem é calvinista, né? Ele fala assim, não, eu já tô eleito. Né? E aí Deus fulminava a gente, porque... É o que eu falo, seria conhecer Jesus e morrer. Quantas vezes você passou do lado de uma mangueira, de uma árvore, mangueira? Diversas vezes. Quantas vezes você viu mangueira comendo manga? Porque o fruto que eu produzo não é pra mim. O resultado da minha obra não é meu. Exatamente. É isso que as pessoas precisam entender. Você falou uma coisa interessante sobre servir na vertical, servir, desculpa, na horizontal. Depois corta que vai aparecer que eu não sei o que é vertical. Tá igual minha esposa. Entra aqui na esquerda, eu falar outra esquerda, né? Servir na horizontal e servir na vertical. Se você fica fazendo sinal toda hora, você tá fazendo uma cruz. É isso. Sabe? Aí você pega... Tudo isso vai voltar para isso. Você pega os 10 mandamentos, dividido em 2 tábuas. A primeira tábua toda de orientações na vertical. A segunda toda de orientações na horizontal. Novamente é isso. Sabe? Carregue a sua cruz, cara. Sirva a Deus. Mas como que você prova que você serve a Deus? Serve a teu irmão. Exatamente. Serve a teu irmão. Exatamente. Como é que você vai dizer que ama um Deus que você não tá vendo? Isso é lindo. Se aquele cara que tá ao teu lado não te incomoda, sabe? Eu vou ter que falar agora. Eu sempre falo da Lucas 15, a parábola do filho pródigo. Sabe? Durante muitos anos da minha vida, eu olhava esse texto, eu lia esse texto e ficava falando mal desse pai. Tudo bem que a gente chama de parábola do filho pródigo, mas o texto fala muito mais sobre o pai do que sobre o filho, né? Então pega o bizu. É sobre o pai, não sobre o filho. Então... E também sobre o filho mais velho. Desse cara que eu quero falar. Por quê? Porque a Bíblia diz que o filho mais novo chega para o pai, versículo 12, 13, fala assim, olha, pai, me dá o que é meu por herança, ponto. Ele não fala mais nada, ele não fala, me dá o que é meu porque eu vou embora. Não, ele fala, me dá o que é meu. No versículo seguinte diz que dias depois, ele deixou a casa do pai. E aí Deus me fez olhar na ótica desse irmão mais velho. O irmão mais novo estava dando indícios de que ia deixar a casa do pai e ele não fez nada para impedir. E aí Deus me martelou com isso. Falou, Samuel, o que você está fazendo na posição de irmão mais velho para impedir que os seus irmãos mais novos que estão dando sinais que vão deixar a casa do pai, o que você está fazendo para impedir? E ali, mas cara... aí tem outro detalhe que eu gosto de frisar muito, né? Porque quando o filho volta, qual é a reação do irmão mais velho? Né? E muitas das vezes nós, como cristãos, nós queremos ter a reação exatamente desse cara, né? Porque a gente está dentro de uma igreja, a gente tá ali. E é muito fácil ser adorado dentro da igreja, é muito fácil você ter comunhão dentro da igreja. Ser crente dentro da igreja. E, cara, é tão fácil que eu sempre faço questão de lembrar a igreja que o que a gente faz aqui dentro é para nos treinar para o que a gente vai fazer lá fora, né? Então, se não tá te treinando para segunda, terça, quarta, quinta e sexta, esquece, né? Pra que você tá vivendo igreja? Você tá vivendo aquele misticismo de eu vou lá, eu bato cartão e Deus vai me abençoar, e não é isso. É um ativismo religioso. Sim. E aí, às vezes, a gente se torna dentro da igreja o filho mais velho. Que a gente não tá nem aí pra quem tá saindo, mas quando esse que tá saindo tá entrando de volta, a gente fala, como é que virou bagunça? A gente se acha, né, no direito de falar assim, não, a casa é minha. Né? Não, e como é que é isso? Tá virando bagunça, ele sai daquela forma e agora volta e o Senhor, Pai, trata dessa forma, né? E a gente esquece da graça, da misericórdia de Deus, né? E a gente quer ter o olhar do juízo, de não, ele fez, tem que ser justo com ele, né? Agora trata ele dessa forma. Pra mim, graça, pra ele, juízo. Exatamente. Peraí, gente. E aí, exatamente. E aí, cara, volta em João 13, ali no verso 34, Cristo diz, peraí,
um novo mandamento eu vos dou. E aí, meu amigo, aí o bicho pega. Você não vai mais amar o outro como a ti mesmo. Não. Você vai amar o outro como eu vos amei. E aí, meu amigo, é o amor sacrificial. Aí é o que Paulo disse aos Romanos, lá no 16, considere seu irmão mais importante que você. Sim, isso é lindo. Isso é lindo e é um desafio, né? Mas quando você considera o seu irmão mais importante que você, maior do que você, né? Você tem abertura para você aprender com ele, seja quem for. Ah, mas fulano chegou agora. Meu irmão, quando eu considero ele maior do que eu sei que ele tem algo, ainda que seja pequeno aos olhos humanos, em que eu posso absorver e falar, caramba, eu aprendi com esse cara. E ter essa atmosfera dentro da igreja, onde a gente se... meu irmão, eu não sei você, mas eu vivi tempos e eu tive amigos que eles iam pra igreja e principalmente nessa parte de louvor e adoração. Por exemplo, a gente vai tocar na igreja de fulano, a gente ia, parecia que era fla-flu, cara, sabe? De assim, um olhando pro outro e eu vou te vencer, quem faz mais um acorde mais bonito, quem toca mais... Meu irmão, qual é o sentido da gente fazer isso, cara? Qual é o sentido? Deus te preparou de uma forma diferente, me preparou de uma forma diferente, permitiu você viver algo diferente, me permitiu viver algo diferente, justamente para quando a gente estiver junto, a gente se complementar. E pegando esse gancho aí, Samuel, Deus tem ministrado ao meu coração nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, muito, sobre Efésios 4:11, Ministério Quíntuplo. Ele diz que Deus escolheu cada um para um objetivo, né, que é o desenvolvimento do corpo, até que a gente chegue, né, à estatura de varão perfeito. E aí, eu tenho desenvolvido muito na minha igreja, conversado muito com a liderança da minha igreja, né? Hoje, né, eu digo que eu virei burocrata depois que eu saí da Elan Campo Grande, né? Porque eu pastoreava a Elan Campo Grande, foi uma grande igreja, né? A gente chegou a mais de 1000 membros, glória a Deus. E aí eu fui puxado de novo para a parte administrativa, né? Então, muito ali do lado do pastor Felipe Murdock, né? Do lado da pastora Hannah, né? Os pastores ali que são a cabeça pensante do que está acontecendo, né? E aí eu tô um pouco do lado deles, né? E a oportunidade de poder falar em relação a isso para eles, né? E, cara, Deus me incomodou muito sobre a plenitude da igreja estar em cada um cumprindo o seu chamado, visando o bem comum do corpo, né? O bem do corpo, né? Só que eu olhei para esse ministério quíntuplo e comecei a ver isso dentro da minha vida como um pai, né? Porque se eu falho em uma dessas etapas, vai chegar um momento em que meu filho vai estar deficiente de algo, né? O meu filho nasceu, ele é totalmente dependente, então ele precisa de um pastor, né? Porque ele precisa de alguém que cuide dele. Então o pastor, ele é extremamente útil para quando pessoas entram, né, recepcionar, saber a necessidade, se envolver pessoalmente, né? E aí a gente começa a desenvolver, depois que ele tá passando pela fase do pastor, ele começa a passar para a fase do mestre, né? Porque ele precisa... Meu filho é uma esponja. Meu filho, desculpa, pessoal, eu sou humano, tá? Eu não sou um super-homem de Deus, não, mas, por exemplo, eu arroto, tá? E eu, um dia desses, eu arrotei em casa, depois de tomar uma Coca-Cola gelada, meu filho olhou pra mim e fez assim... ele tá imitando, cara, né? Porque é um momento onde eu consigo incutir valor nele. E aí o mestre vai incutindo valor, né? E aí, depois do mestre, vem o evangelista, que é pegar aquele valor e falar, agora articule esse valor. Não adianta você ter muito conteúdo se você não sabe como fazer, o que fazer com esse conteúdo. E aí, depois eu vou chegar a parte profeta, né, junto com meu filho, que é dar um destino profético. Tudo que ele foi cuidado, ele foi incutido, ele aprendeu a se articular. Agora fala, cara, você aprendeu a se articular porque Deus tem isso pra você. E aí ele se inspira. O profeta, meu irmão, eu falo do profeta aqui. Cara, e eu não sou profeta não, velho. Eu senti a mesma coisa, por isso que eu falei, meu Deus. Velho. E aí, por último, é o dom apostólico, que é o enviar. Sabe, por último sai da minha casa agora, que tudo que você tem aí dentro de você vai cumprir o seu chamado, né? Então Deus tem falado muito isso ao meu coração, né? Sobre a gente pegar a igreja e articular a igreja de forma com que o corpo seja edificado, né? E
Deus me deu a oportunidade até de estar na Ark hoje. Por exemplo, o último café que a gente teve, né, teve o pastor Cláudio Duarte com a gente, né? Eu não sei se vocês conhecem. Conhecemos. Pastor Cláudio Duarte, né? A gente tinha quase 400 pastores lá. E, cara, juntar pastores. O pastor ter com quem ele possa falar, ter com quem ele possa abrir o coração. Até para fugir da solidão pastoral, né? Tem muito pastor que está isolado. E aí a gente entender que a igreja cristã brasileira, ela vai explodir quando a gente entender que a gente não é competidor e sim cooperador um com o outro. Meu irmão, já era. A gente começa... E eu creio que a unção tá com a gente, tá? Eu creio que a unção do avivamento dos próximos tempos tá com o Brasil, cara. Eu creio, temos recebido muita palavra profética em relação a isso, né? E se preparem. Se preparem que, né, o envio vai ser grande, a seara vai ser grande, a colheita vai ser grande, e é uma honra a gente fazer parte desse Brasil e poder ser um dos trabalhadores e precursores do que Deus está fazendo, né? E assim, que seja de fato algo eficaz para crescimento do corpo, porque é a obra de Deus, cara. Então você fala lá na igreja, eu brinco com o pessoal, cara, você não tá indo pra casa do Zezinho, você não tá indo na padaria do seu Manel. Cara, você tá envolvido com a obra de Deus. Isso é sério demais. Sabe? Isso a gente tem que sentir, sabe? Tem que ir lá no nosso interior. Tem que ser um negócio que faz a gente acordar de madrugada pra orar. Tem que ser um negócio que incendeia a nossa vida, que aquece o nosso coração, que a gente vai dormir pensando, a gente acorda pensando nisso. Porque, infelizmente, hoje, século XXI, a igreja, né? Tem muita gente querendo ser mais parecido com Jeff Bezos e com Elon Musk do que com Cristo. E aí eu fico um pouco chateado com isso, sabe? Se você parar pra pensar, cara, o Filho do Homem não tinha lugar pra reclinar a cabeça, meu irmão. Mas ao mesmo tempo, Samuel, né, o cuidado que a gente tem que ter, e é um cuidado que eu tento ter extremo, né? Porque assim, o meu chamado é pastoral. O meu chamado são pessoas, é servir gente. E quando eu olho para um apóstolo, eu me sinto um pouquinho agulhado por ele. Porque o chamado dele é desenvolver ferramentas que vai me fazer avançar com gente. Mas ao mesmo tempo, se eu não tenho gente cuidando, ele não vai ter gente para enviar, né? Então, a gente começou a conversar aqui, né, até antes do podcast começar, né, sobre um argumento que eu trouxe, que eu disse, né, o mal do mundo hoje são as polarizações. Então, você vê dentro da igreja, por que Deus tem tocado tanto isso no meu coração? Você vê dentro da igreja, um mal que estava começando a entrar na minha vida era a polarização, porque eu olhava para um apóstolo e eu falava, que cara idiota. Eu olhava para ele e eu falava, o cara tá achando que isso aqui é empresa? Isso aqui é um organismo. E aí ele olhava para mim e falava, esse cara só quer botar todo mundo no colo? Para de palhaçada, né? Empurra as pessoas, que as pessoas têm que avançar. Quando a gente começa a entender as figuras que trabalham dentro da igreja, os obreiros que estão dentro da igreja, a missão de cada um. Tem uma frase do Jeff Bezos que eu acho legal pra caramba, que ele fala assim, não existe, eu acho que é do Jeff Bezos, ele fala, não existe não existe líder ruim, existe pessoa que foi colocada no lugar errado. Né? E às vezes, por a gente polarizar, né, ter essa visão do apóstolo como um cara, o cara tá virando empresa, e às vezes a gente pode trazer ele pro nosso lado ou ir pro lado dele e aprender com ele, entendeu? E o que Deus está falando muito ao meu coração sobre a plenitude da igreja é falar, igreja, aprendam a trabalhar juntos, aprendam a se complementar, aprendam que o pastor, ele tem que andar com o profeta do lado, mas profeta, aprenda que tem hora que você vai profetizar que o pastor vai falar, meu irmão, eu julguei isso aí errado, né? Não é bem o que você tá querendo falar, não. Se a gente for ver isso aí... Porque, por exemplo, o profeta hoje, como ele tem um canal um pouco mais aberto, né, com a visão do que Deus tem pro tempo de hoje, né, ele às vezes se acha um pouco prepotente, porque ele fala, não, eu escutei, tá claro pra mim. Mas o trabalho dele não é ficar claro pra ele, o trabalho dele é ficar claro pra igreja. O que Deus realmente quer, sabe? Então, a gente aprender dentro da igreja a lidar uns com os outros é mistério de Deus, velho.
se a gente for falar de um corpo, né, vamos pensar num cirurgião aí. Pô, o cirurgião é um cara fera. Estudou pra caramba. Mas ele não faz nenhuma cirurgia sozinho. Ele faz com muita gente. Ele não cuida daquele corpo ali sozinho. Então, até desde a preparação, passa pelo anestesista, vem o técnico em enfermagem, enfermeiro, tudo mais. O cirurgião, ele é o cara, né? Sim. É o que a família vai aplaudir, vai elogiar, vai agradecer lá na rede social. Só que ele não fez aquilo sozinho. E o instrumentador? O instrumentador estava lá trabalhando. Exatamente. Mas tudo isso, e aí eu acho que a gente não tem que se preocupar com mérito, tem que se preocupar, o mérito é de Cristo. O mérito é de Cristo. Ah, quem plantou? Paulo. Quem regou? Apolo? Quem dá o crescimento é Cristo. Sendo o corpo de Cristo, onde ele é o cabeça, o mérito é dele. Não importa o que eu fiz. Se eu fui o técnico em enfermagem lá que levei o bisturi, se eu sou instrumentador, se eu sou anestesista, se eu sou cirurgião. Eu fui o privilegiado de fazer algo porque Deus me permitiu fazer. Exatamente. E recuperamos uma vida. Acho que se a gente estiver preocupado mais com o propósito, com a missão do que com a vida, né? Tem o pessoal que publicou esses dias, eu até comentei lá, falou, não, o propósito é maior que o preço. Eu falei, um preço não, o preço Cristo já pagou. Eu concordo que o propósito é maior que a vida. Nós não temos um propósito porque nós estamos vivos. Nós estamos vivos porque temos um propósito. Paulo disse aos Filipenses, lá no capítulo 1, que, cara, ó, eu podia partir e estar com Cristo. Mas por causa de vocês, pra mim, eu poderia morrer e estar com Cristo, porque seria muito melhor. Mas de ambos os lados eu me encontro em aperto. Mas para gozo da vossa fé, ou seja, para que eu continue trabalhando para vocês, eu vou ficar aqui mais um pouco. Lindo. E se a gente recorre ao texto bíblico, é isso que a gente vai achar e o nome do Senhor vai ser glorificado mais uma vez. Sem dúvida. Eu fico muito feliz, sabe? E nessa sua caminhada aí de conversa com o pastor. Sim. Né? Tem um cara aí que tá na rede social que toda hora quando o pastor peca, ele joga no ventilador. Eu até gosto desse cara. Mas ele joga no ventilador. Isso eu não concordo muito. Mas se o pastor tropeçar ali, mascar o dedão, rede social. Mas pra cuidar desse cara. Porque as pessoas esquecem que o pastor também é gente. Eu tava conversando com a minha mãe ontem, eu falei, mãe, a gente esquece que os nossos heróis também têm criptonita. Sim, todos eles, sem exceção. Nós temos. Sim. Eu não meço pecado, gente, eu não falo de pecado como quem olha de um pedestal. Eu falo de pecado porque eu sou pecador. Não queria pecar. Mas isso é Deus me mostrando que eu preciso de um salvador e eu não consigo fazer nada sozinho. Só que, cara, o pastor também peca. E aí, quando o nosso pastor peca, a gente vai virar as costas pra ele, troca de igreja, ignora esse cara. E eu fico feliz de saber que tem gente cuidando de pastor. Eu tô tentando, de alguma forma mais efetiva, fazer isso, tá, Samuel? Assim, o meu sonho a médio prazo é a gente poder, de repente, ter uma casa para receber pastores, né? A gente poder ter retiros de pastores e tudo isso interdenominacional. Tendo certeza de que talvez você concorde com uma linha teológica que eu não concordo. A nossa bandeira é o evangelho. Mas no final das contas é isso, né? O que nos une é muito maior do que o que nos separa. Exatamente. Né? Então, eu tenho um sonho de ser muito mais efetivo nisso, né? E eu creio que Deus vai me dar a oportunidade de algum momento eu poder ser. Eu tô sendo muito tratado ainda, tá? Eu sou, né, um pastor jovem, eu tô aprendendo muito, eu erro muito. E graças a Deus eu tenho, né, um ambiente onde eu posso ser eu. Né? E eu acho que isso às vezes falta um pouquinho no meio cristão, né? Porque o meio cristão, ele às vezes parece que quer criar um ambiente de pessoas perfeitas. Personagem, né? De personagens. E porque tenta-se criar esse ambiente, né? Você faz um ambiente propício para pessoas falsas. Porque ninguém é perfeito. Né? Nós estamos nos aperfeiçoando, né? Nós estamos recebendo a honra de sermos santos porque Ele pagou o preço, né? Mas se a gente não tiver essa troca mútua de repente, eu tenho um pastor eu tenho hoje um pastor que eu sou confidente, eu tenho um pastor que eu presto contas, eu tenho um pastor que eu ligo para ele, né? Pastor Alê, pastor da nossa ILAN, JPA, eu ligo para ele e falo, pastor, me ajuda, pastor, ora por mim, tá assim, tá assado, olha, tô passando por isso, tô passando por aquilo, né? E isso me faz crescer espiritualmente, porque a gente tá vulnerável, né? A gente tá falando pra Deus, eu não tô tentando me fazer o que eu não sou diante de ti.
Então, assim, eu sonho de ser mais efetivo, tá, cara? Ore por mim. Conte Esteja com a gente nos próximos encontros pastorais, né? Tem sido bênção, né? Mas eu sonho realmente em viver um ambiente onde pastores... Não é um ambiente onde pastores podem falar assim, não, agora eu posso me dar o luxo de errar de vez em quando. Não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, a gente tem uma responsabilidade, muito maior do que um membro que está entrando agora. A Bíblia diz isso, a gente vai prestar contas sobre o que foi nos entregue. Quanto mais é dado, mais vai ser cobrado. Mas voltando um pouquinho, você disse desse irmão que mexe na ferida dos outros irmãos, né? Eu creio, eu tento sempre ser muito sensato naquilo que eu vou viver e naquilo que eu vou falar, né? Porque o que eu vou falar tem que ser reflexo daquilo que eu vivo, né? E eu tenho sempre um apreço para todas as funções do corpo. E ao mesmo tempo, eu tento puxar as pessoas para falar, cara, você não se resume nisso. Isso é uma participação tua, né? A tua participação, eu já vi um irmão falar, poxa, Deus quis que eu fosse o órgão escritor. E eu creio que de alguma forma, dentro do reino, vai ter um cara que vai fazer uma função parecida com isso. Mas agora, você já viu uma pessoa que faz cocô quase que 20 horas por dia ter um corpo saudável? Não. Tá disfuncional. Ela vai lá uma vez no dia, né? Se ela tiver o organismo bem equilibrado, ela vai lá uma vez no dia, né? Ela joga fora o que é velho e isso dá a possibilidade do organismo se autossustentar, né? Ou ser sustentado por Deus, que eu creio mais nessa teoria. Então, eu sei quem você tá falando, eu amo esse cara. Pô, gosto demais dele, eu amo esse cara, demais. Mas eu acho que às vezes quem tem muita oportunidade de fala perde a oportunidade de ficar calado. Nossa. Sabe, quem tem muita abertura para falar. Meu Deus. Às vezes perde a oportunidade de falar, cara, agora não é a sua vez, né? É igual, eu acho que foi o Romário chegou pro Pelé e falou, Pelé, você perdeu, você é um calado, você é um poeta, né? Então assim, eu acho que às vezes, né, passa um pouquinho do ponto. É um cara que eu admiro pra caramba, é um cara que eu amo, é um cara que eu já recebi, mas eu tento hoje reter o que é bom e... não, sempre. Senão a gente fica louco, velho. Como diriam os antigos, ainda que andar com um saquetel furado. Pra jogar fora o que não presta. Porque, novamente, eu volto a falar. Os nossos heróis também têm criptonita. Sim. E, cara, eu não gosto... Às vezes eu falo, parece que estou fazendo apologia a pecado. Não é, gente. O pecado tá instaurado aí. A nossa alma, o nosso corpo, ele declina pro mal. A nossa carne, ela quer pecar. E a gente, guiado pelo Espírito Santo, não peca. E só a única forma de a gente vencer o pecado é ser guiado pelo Espírito Santo. Só que as pessoas têm dificuldade de chegar e conversar sobre o pecado porque elas têm medo de ser julgadas. Sim. Ainda hoje, eu converso muito com jovens, principalmente os jovens da minha igreja, e assim que eu cheguei, eles tomaram um susto. Porque você está acostumado... Eu não me escandalizo com pecado, tá? Eu falo isso direto, eu não me escandalizo com pecado porque eu peco. Simples. Ontem eu me estressei com um primo meu, falei, rapaz, vou vontade de dar uns tapas nele. Depois eu chamei o menino e falei, vem cá, me desculpa, cara, não queria falar o que eu falei. Resolvemos tudo ali porque eu peco. Eu não planejei pecar, mas pequei. Enfim. Aí eu cheguei pra eles e falei assim, cara, aqui, você pensa que eu não sei que vocês veem pornografia? Você pensa que eu não sei que vocês fazem isso, aquilo? Eu sei que vocês fazem, sabe por quê? Porque eu tive a idade de vocês fazer a mesma coisa. Então você tá falando com alguém que vai ouvir o seu pecado e falar, meu Deus, eu não acredito que você pecou. Mas é homem. Onde é homem é falha. E o pastor também é homem, gente. Tudo bem. O pecado dele tem mais gravidade? Tem mais gravidade. E uma das coisas que esse cara, ele fala que eu concordo pra caramba, que assim, a exposição, não a exposição, eu não me recordo bem, mas ele diz sobre o ato de você se arrepender tem que ser tão escandaloso quanto o seu pecado. Isso eu concordo pra caramba, velho.
acho que o pastor de uma mega igreja, ele pecou, né? Eu acho que o processo, né, de libertação, o processo de cuidado, né? E ele realmente falar perante a público, falar, olha, pedir perdão à igreja, porque ele tinha uma responsabilidade para com a igreja, né? Por exemplo, na minha igreja eu já tive problemas pessoais com isso, né? Como eu disse aqui no início do podcast, eu já tive que ser exposto para a igreja, né? E eu já tive que expor um líder em Campo Grande, e graças a Deus, porque nós não somos uma igreja em que a gente exclui, né, aquele que tem um pecado exposto, né, a gente teve a oportunidade de esse líder que foi exposto ter sido cuidado por nós, ter sido tratado por nós, e a gente teve a oportunidade de ter um casamento para ele dentro da igreja com a gente fazendo, né? Acabei expondo, né? Foi um pecado sexual, né? E cara, ver toda essa restauração e eu poder depois, como pastor dele, tá de frente para ele celebrando o casamento na igreja, e foi um casamento surpresa, cara. A galera assim, foi fora da curva, né? Eu falei, vamos lá comer alguma coisa comigo, com a minha esposa. Quando a gente entrou na igreja, abriu a porta, né? Todo mundo sentado já, e aquela festa, e sobe, se arruma. Lá a gente tem alguns ambientes legais, né? E sobe, se arruma, vestido de noiva, velho. Meu Deus. Né? E banda tocando, cara, lindo, né? E aí você celebra a restauração, né? Você não é o cara que se escandaliza e fala assim, beleza, errou, agora vamos consertar. Isso. Ainda há tempo. O que tem que ficar claro pode ter algum momento que não há mais tempo, né? Se você quer viver um estilo de vida assim, pode ter um momento que não há mais tempo. Mas agora há tempo, então vamos consertar. Né? Não vamos focar no erro, não vamos focar no acerto. Né? Não vamos focar no quebrado, não vamos focar na restauração. Né? Eu acho que é muito mais saudável pra gente como igreja. Eu fico feliz de terem pastores sendo cuidados. Eu acho que a gente está até um pouco atrasado nisso, né? Eu digo aqui, a gente aqui no Brasil, Rio de Janeiro, está até um pouco atrasado nisso. É algo que já deveria... Nós poderíamos ter evitado muita coisa. Sim. Você curte Os Vingadores? Os filmes? Cara, eu não vejo. Você não gosta de filmes? Eu sou fã de filme. Não, então, eu sou cinéfilo. Televisão é mais esporte. Eu vi um que tava passando na televisão, eu sentei do lado da minha esposa, a gente botou e tá passando Vingadores. Eu tentei entender, mas assim, eu nunca vi nenhum. Não, tem que maratonar, tem que ver tudo. Mas, cara, não corra o risco, porque se você começar, você vai gostar muito. Eu gostei. Mas tem uma frase do Homem de Ferro que ele fala assim, tá aí o nosso problema. Nós somos vingadores. A gente só age depois que tudo já aconteceu. E, cara, eu fiquei pensando nisso. Cara, você bateu numa tecla aqui. Vai, solta. Eu sou um dos caras que dentro da igreja eu fico assim, por que a gente não... Até pela formação militar, né? Eu falo, por que a gente não trabalha com a prevenção? A gente sempre trabalha apagando incêndio, cara. Né? A gente, como cristão, a gente tem essa mania de... Você vai ver, a maioria das pessoas que cuidam de liderança, ela só sabe o problema da liderança quando já estourou. Quando o cara chega pra você e fala assim, pastor, cara, não aguento mais, eu tô assim, minha esposa tá assado, a gente vai se separar. Meu irmão, por que a gente não pode saber isso do início, na raiz? E aí, uma das formas, das estratégias que eu uso como pastor, e é uma frase que Deus me deu, que assim, eu comecei a usar isso pra minha vida, né? Somente, né, com relacionamentos genuínos, somente aonde há relacionamentos genuínos, a fé é contagiante. Ou seja, eu comecei a conectar a igreja, pessoas com pessoas. Se conectem com pessoas, cuidem de pessoas, se importem com pessoas. Porque quando a gente se importa genuinamente, a fé contagia, velho. Né? Porque vamos supor, o pastor Samuel é o Samuca do líder de louvor, né? E é um cara que eu cuido pessoalmente. Quando você tá com um problema, eu já sei porque eu cuido de você pessoalmente, né? Então, antes de estourar, fala, Samuca, senta aqui, né? Traz lá a sua esposa, né? Vamos conversar, vamos sair para tomar um açaí, né? Não é o gabinete para resolver a crise, né? A gente consegue escalonar a crise antes que ela estoure, né? Então, eu acho que é uma cultura que a gente tem que pegar, cara. Eu penso nisso. É uma cultura que a gente tem que pegar, velho. Foi um gatilho na minha mente. Essa frase foi um gatilho na minha mente. Tipo, a gente só vai agir depois, a gente não tem nada pra fazer antes, a gente não consegue antecipar o problema, sabe?
aconselhamentos, bate-papos. Acho que tem que ter muito para jovem mesmo, tem que ter muito para casal. Porque assim, a gente fala, quando fala de relacionamento, gente, a gente passa só de pecados de natureza sexual. E não é, sabe? Não é só agressão, que para mim é um absurdo. Não é só agressão, seja verbal ou física. Não é só adultério. Cara, tem homens que não conseguem ser Jesus na vida da sua esposa. E esse cara não tá consegue errado. liderar a sua casa. Esse cara tá errado. Entendeu? Tem mulheres que não conseguem estar debaixo da mesma missão que o seu marido. E essa mulher tá errada. E a gente tem que trabalhar nisso. Para que isso pode desenvolver um divórcio, isso pode desenvolver um problema lá na frente. Sabe, um jovem hoje, eu converso muito com um rapaz específico, ele não é lá da igreja, mas que ele casou e eu conversava muito com ele antes dele casar e falava, cara, o casamento não vai te libertar da pornografia. O casamento não vai te libertar da pornografia. Vai ser mais um problema. E agora falando também, que você tá falando muito dos pastores, mas falando pra quem tá do outro lado, cara, se você tá com problema, se você tá com pecado, a gente tá aqui pra te receber. Pastor Wilker, Ailan, Samuel, a gente tá aqui pra te receber, a gente tá aqui pra te ouvir, sabe? A gente não pode... Até a gente tava falando sobre servir e Cristo falou pra nós carregarmos os fardos uns dos outros. Então, imagina que você tá carregando um saco de cimento de 50 quilos. Agora eu vou até falar olhando pra câmera, você me dê licença só por esse minuto. Você tá carregando um saco de cimento de 50 quilos. Se você dividir com o Wilker, vira 25. Se eu entrar pra pegar junto com vocês, vira 16,66. Se mais uma pessoa entrar, vira 12,5. E cada vez que uma pessoa vai dividindo ali, vai participando, vai ajudando, fica mais leve. Só um parêntese, o cara não é só bom de Bíblia, não. O cara é bom de cálculo aqui também, velho. Se eu falasse agora dos 50, ia virar, sei lá, uns 20, uns 10. Muito bom. É a profissão, né? Tem que saber matemática. Mas... cara, quando a gente pensa em servir, e uma vez eu tava conversando com o Wesley Silva, não sei se você conhece o pastor Wesley Silva, sim, ele é da Soma, e a gente tava lanchando assim, e a gente conversou, eu falei, cara, eu acho que pastor, ele tem que cuidar, pastor cuida das pessoas. Ele, não, Samuel, todo cristão cuida, não só o pastor. A gente sobrecarrega o pastor, joga tudo nas costas do pastor, mas todo cristão ele deveria cuidar. Eu falei, pô, obrigado por dar esse conselho aí de amigo. Sabe, cara, cristão cuida. Se você é parecido com Cristo... Posso ir para um assunto? Não, vai, fica à vontade. Eu vou para um assunto que eu gosto pra caramba, porque assim, a gente olha pra igreja e a gente quer generalizar a igreja. A gente quer que todo mundo seja, né, do nível, às vezes, que a gente é. E isso não é uma realidade, né? Eu gosto de falar muito do conceito da igreja piscina, né? Que é uma igreja para todo mundo. É uma igreja que vai ter um ambiente para quem tá entrando, é uma igreja que vai ter um ambiente para quem tá aprendendo a nadar, e é uma igreja que vai ter um ambiente para quem tá pulando da plataforma de 10 metros e mergulhando e brincando, né, no fundo do tanque de 10 metros de pegar o objeto que caiu lá embaixo e trazer para cima. Então, às vezes, a nossa falta de tato, né? O exército, a gente falava muito sobre isso, sobre tato. O que é tato? É a sua capacidade de lidar com a situação de acordo com a necessidade da proporção daquela situação. Então, assim, a gente falava assim, o tato é você entender que você não precisa de uma bazuca para você matar uma formiga. Então, se tem uma formiga, às vezes você com o dedo você mata. Então, o tato é a gente entender isso como pastor. É entender a necessidade de cada um, é entender que no rebanho vão ter ovelhas, mas também vão ter bodes. Né? No rebanho, né, vai ter pessoa que vai querer te seguir e vai ter pessoa que tá ali pra azucrinar, né? E a gente ter esse Jesus, tato e a gente ter o tato dessa situação, cara, né? Muitas pessoas chegam pra mim e falam assim, pastor, até quando? Eu ministro muito pra liderança, né? E fazer parte de uma grande igreja lá em Campo Grande, né, me deu a oportunidade de ser um pastor de pastores. Né, porque, né, a gente acabou construindo uma equipe de 8 casais de pastores, né, foram 4 ordenados agora, né, e acabava que eu não conseguia ter tanto acesso ao membro, porque se eu não ministrasse para a liderança, eu não ia ter como lidar de 1000 pessoas, né? Eu tinha que lidar com tanto, que iam lidar com tanto, que iam lidar com tanto. E aí, uma pergunta que era constante para mim era, pastor, até quando eu invisto numa pessoa? E às vezes o nosso coração, e por isso que eu falo, né, eu olhava muito pro apóstolo e falava, esse cara quer transformar a igreja em uma empresa.
né? E eu falava, não, eu que cuido, eu que sou o cara dentro da igreja porque eu que cuido. Auge da minha maturidade, só nada, né? E aí eu comecei a entender esses aspectos dele, né? Eu comecei a entender, cara, tem momento que eu tenho que parar de investir em gente, você sabia disso? Tem momentos que tem gente que você tem que parar de investir. E aonde que eu vou, quando que eu vou parar de investir, gente? Né? E aí eu vou pro ponto forte do apóstolo e ponto forte do pastor. O ponto forte do pastor é o cuidado, mas o ponto fraco dele é que se depender dele, a igreja vai ter 100 pessoas, todo mundo se conhece, todo mundo se ama e todo mundo é dependente dele, porque todo mundo precisa ficar no colo. Entendeu? E o ponto forte do apóstolo é que ele tem uma visão que a gente não tem. Ele tem uma estratégia que a gente não tem. Ele tem a planta do que Deus tá fazendo. Então ele fala, com o seu cuidado, você vai para lá, você vai jogar isso aqui para cá, porque isso aqui vai crescer dessa forma. Né? Então eu comecei a entender isso, cara. Tem gente que a gente precisa desistir deles. Pastor, mas e a ovelha, as 99, deixar pro lado para ir buscar um... Ovelha é quem segue o pastor. Ovelha é quem segue o pastor. E aí você começa a entender, né, o conceito de árvore. Quando diversas vezes Jesus fala, né, eu sou a videira, vós sois os ramos, né, fala que o ramo que não está dando fruto, ele é cortado e lançado fora. E o que está dando fruto é podado para que dê ainda mais fruto. Então, liderança começa a não dar fruto, infelizmente você não pode mais investir, não. É duro pra caramba, velho. Pô, demais. É duro, né? É duro de falar e é duro de ouvir. Ainda mais pra mim como pastor, é duro de falar. E é duro de ouvir, cara, porque tem gente que tá ali pra nos azucrinar. Você falou sobre ser pastor e a própria Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do seu... Então, se você tem que convencer aquela pessoa que você é um pastor, aquilo não é ovelha, é bode. Você não precisa convencer a ovelha de que ovelha é ovelha e você é pastor. Você não tá, se ela não entendeu isso ainda, bode. É claro que a gente não expulsa ninguém da igreja. Às vezes não por falta de vontade. Mas a gente não expulsa ninguém. Não, e tem abertura, né? Tem abertura bíblica pra gente expulsar. Claro que é a pior das hipóteses, né? Não é perto da tua casa, não. Não tem assim, pô, tem aquela igreja, aquele pastor, vai lá. De preferência o pastor que tu não goste, que tu indica aquele programa lá pra... Mas, cara, esse é o evangelho. Se você parar pra pensar, Jesus conviveu com Judas. E aí, o que você vai fazer? Se eu vou me achar melhor que Jesus, falar assim, não, eu não quero Judas aqui, vai embora, Judas. Não, pera, cara. E Jesus chama Pedro de Satanás e Judas de amigo. Vai entender. O lindo que você falou no início, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu olho muito para a história de José, né? José, quando ele tá... ele vai se deixar ser reconhecido pelos irmãos, né? E os irmãos ficam, cara, o que ele vai fazer? Vai matar a gente? Vai prender a gente? E ele fala assim, fiquem tranquilos, Deus usou o mal que vocês me fizeram em bem. Ou seja, ainda que tenha um Judas na tua equipe, ele pode fazer, né, o teu propósito chegar. Eu sempre falo, aproveitar que eu tô falando com um pastor que recebe muita gente, eu sempre pergunto, sabe qual foi o pecado de Judas? Simples, é uma coisa simples. Judas trocou Jesus pelas moedas da igreja. Simples. Judas traiu Jesus, traiu, foi aquela delação premiada lá. Mas o pecado dele foi trocar Jesus, o relacionamento, pelas moedas da igreja. No momento da vida de Judas, Judas considerou as moedas da igreja mais importantes que o relacionamento com Cristo. Deixa eu falar uma coisa que eu aprendi com o apóstolo do meu lado. Uma vez ele me deu uma chacoalhada, porque ele falou assim, o seu a sua principal aliança, embora você seja pastor, não é com a igreja que você pastoreia, é com o propósito de Deus para sua vida. Então, ainda que a igreja não queira, se Deus não mandou, você tem que fazer. E é duro, porque às vezes, a gente sendo homem, às vezes a gente é um pouquinho manipulado. A gente fala, não, eu tô com o meu povo, me ouvem. Mas se Deus te mandou ir para lá e eles estão te levando para lá, primeiro que você já deixou de ser pastor, que é as ovelhas que estão te levando. Tenha certeza do seu chamado, do seu propósito. Seu propósito, seu chamado e a sua aliança é com o que Deus te mandou fazer. E aí a gente acaba não caindo no pecado de Judas. Que eu já vi, cara, eu já recebi muitos pastores assim. Pastores que
E eu já tive momentos onde eu tive que pedir perdão ao pastor Felipe, porque eu fiz 30 anos agora, né? Então eu fui um pastor que teve um sucesso, assim, eu não sei outro termo pra falar, mas teve um sucesso ministerial muito jovem. E teve momentos em que eu tomei atitudes que depois eu parei e falei assim, calma aí, velho. Pô, o cara viveu 40 anos ministeriais, eu tô realmente falando isso para um cara que viveu isso. Deixa eu baixar minha bola aqui e pedir perdão e falar, pastor, perdão, eu vi que isso aqui veio de orgulho meu, eu vi que isso aqui veio porque eu tô tendo uma ascensão ali. Tô fazendo nada, velho. Deus que tá fazendo, né? Eu tô sendo só uma obra para aquilo. Mas no auge da humanidade, às vezes a gente toma essas atitudes. E eu recebi muito pastor assim, sabe? O cara, ele começou a crescer, e quando ele começou a crescer, ele falou, não, calma aí, sou eu. Olha o que eu tô fazendo. E aí rompeu com a sua liderança com uma base de membros, falando, não, a gente monta uma igreja pra você. Você já viu isso? A gente monta uma igreja pra você, cara. Não vai pra frente. Não vai pra frente porque não é Deus, e não vai pra frente porque você é o pastor. Não são as ovelhas que vão te pastorear. Então, é algo que a gente tem que ter muito cuidado o tempo todo. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Mas, meu amigo, infelizmente, e digo isso realmente com o coração doendo, que infelizmente a gente está caminhando pro final. Mas olha, as portas estão escancaradas para você voltar aqui, velho, e abençoar a gente mais uma vez. Tem um negócio aqui que eu vou ter que ficar ouvindo. Eu vou pedir para Deus discernimento para saber qual que é o membro que eu posso expulsar. Que eu vou parar de investir. Não, mas você falou, você me tocou em uns pontos realmente que eu fico naquela mesmo de querer pegar no colo, de querer, sabe, cuidar muito, zelar muito. Tem uma hora que você fala assim, não, Deus, aqui, ó. Mas antes da gente terminar, você falou que você tem que lembrar com quem que você tem aliança, que não é com a igreja, é com Deus. Eu lembrei de Davi. Porque quando Davi ele vai falar com Saul, quando Saul fala assim, pô, Davi, você vai pelejar contra Golias, você, pequenininho. Então fala assim, não, quando eu tava cuidando das ovelhas do meu pai, veio um urso. Quando eu tava cuidando das ovelhas do meu pai, veio um leão. E o Davi tava falando assim, não, eu tava cuidando lá das ovelhas. Não. Eu tava cuidando das ovelhas do pai. A preocupação de Davi não era só cuidar das ovelhas, mas era prestar contas ao pai. E é isso, a preocupação de Davi, a ovelha era importante, mas mais importante era o compromisso que ele tinha com o pai. E cara, você falou, eu lembrei na hora desse texto. Isso é lindo, cara. Sabe, eu preciso lembrar que o meu compromisso é com o pai. Porque se a gente vai por esse caminho, vai ter uma hora que a gente vai acabar mudando o evangelho para não perder a ovelha. Sim. Alterando o texto bíblico. Que é o que acontece hoje em dia, né? É o que acontece muito hoje em dia e é triste. Né? É triste a gente ver igrejas que estão arrancando parte da Bíblia para poder doutrinar o que... Não, é porque a gente entendeu dessa forma. Cara, não é o que você entendeu, é o que é claro. É o que a Bíblia diz. Né? É o que a Bíblia diz, não é sobre o que você entendeu. Né? E que Deus nos permita levantar o verdadeiro evangelho, né? E sermos daqueles que vão resistir até a vinda dele, cara. Amém. Jesus, volta, Senhor. Eu tava assistindo um humorista, né? Um humorista evangélico. Ele tá falando, gente, deixa eu explicar, fazendo um show dele, falando, gente, deixa eu explicar pra vocês como é que é a história da Bíblia, que é simples. O mundo tava ruim, Jesus veio, morreu na cruz para levar a gente pro céu. E quando ele subiu, ele falou assim, ó, eu vou voltar, quando tiver tudo errado, eu volto e tiro minha igreja daí. E ele parou, fez silêncio e falou, Jesus? Ô, Jesus! Eu olho pro mundo e falo, cara, Jesus. Ô, Jesus, mas, cara, a gente vai morar com Deus e... É isso aí. Esse é o mais importante. E a nossa expectativa é essa, né? Olhar na frente, não olhar no hoje, né? Muito cristão, né? No meio de pandemia, né? Muito cristão, assim, meu Deus, o que vai acontecer de mim? Eu falo assim, eu tinha vontade de chacoalhar, de pegar cada um e chacoalhar e falar assim, de ser bobo, cara, né? Você crê num Deus que abriu o mar, você crê no Deus que fez maravilha, você crê no Deus que fez o cego enxergar, fez o paralítico andar, fez pão se multiplicar. Tu não crê num Deus que vai fazer milagre na tua vida? Ah, pastor, mas a finança, a economia, isso, aquilo...
que buscar mudou, em primeiro o reino de Deus e a sua Você justiça. acha que Deus tá em crise lá em cima? Ih, agora o dólar tá ruim. Meu irmão... Meu Deus, cara, deixa de ser bobo. Ah, mas a gente vai deixar de comprar, vai deixar de vender. Meu irmão, Deus fez maná cair do céu. Tu acha que eu tô preocupado que eu vou deixar de comprar, que eu vou deixar de vender? Eu tô preocupado na vinda dele, eu tô preocupado no estilo de vida que ainda que de boca fechada possa bradar Maranata, 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 até que ele venha, que possa inspirar pessoas, que pessoas possam olhar e falar, cara, eu quero entender desse cara. Né? É isso que nós, a igreja, precisamos ser. Você falou uma coisa que eu acredito muito, sabe? Eu acho que, tudo bem, homens, a gente fala assim, não tem que olhar para outra pessoa, tem que olhar para Jesus, em vírgulas. Homens e mulheres têm que despertar esse desejo. Sim. Eu tenho que olhar e falar assim, cara, eu quero ser igual a você. Sim. Porque Paulo disse, olha, sede meus imitadores, Sim. já que o mundo não conhece Cristo, o mundo conhece o eu. Sim. Já que as pessoas no seu trabalho, lá no quartel que você trabalhava, não conhecem a Cristo, e eu posso falar porque eu tenho um testemunho dentro da minha casa, pra quem não sabe, ele foi líder de um primo meu, e quando nós nos encontramos pela rede social, ele falou, cara, você conhece esse cara? É um oficial maravilhoso, esse cara é muito gente boa, esse cara é muito... Falei, cara, ele é no trabalho que ele é na igreja. Que bênção! Sabe? Então, é isso. As pessoas precisam olhar pra você e eu posso falar, você tá aqui, cara, porque não porque você é bonitinho, que você é legal. É porque eu acredito no evangelho que você prega. Bonitão. Eu acredito no evangelho que você prega, Amém. mas não foi o evangelho que eu te ouvi pregar dentro da igreja, foi o evangelho que eu te vi pregar no trabalho. Sabe? Deus seja glorificado. É isso, cara. Despertar Jesus de boca aberta, de boca fechada e bradar Maranata, hora venceu Jesus. É isso aí, meu irmão. Meu amigo, Honra poder muito estar contigo, obrigado, hein? rapaz. Muito obrigado. Que prazer te receber Eu aqui, espero cara. vir mais vezes, Rapaz, né? pode vir na próxima. Teve um cara aqui, ó, pessoal, eu vou entregar, o cara toda hora ficava assim, ó, falando, tá acabando, tá acabando. É o cara A gente que manda. podia falar mais umas 2 horas, é o cara que manda. É o cara que foi manda, mal, você velho, é o foi cara- mal, desculpa. Esse aqui Honra, irmão. todo mundo sabe que é o João. Toda semana eu falo, João, tá esse cara aqui que é o cara que manda. A gente tá aqui para glorificar o nome do Senhor, mas, meu amigo, Amém. te agradeço, tá? Que Deus Ô, meu irmão, foi abençoe. uma honra. Aumentaremos as nossas orações pela sua Amém. vida, pela sua Obrigado. família e toda a obra que Deus tem feito em você e através de você. Amém. Tá? Abro para suas considerações, seus agradecimentos que você quiser fazer. Antes, rapidinho, pessoal, por favor, se inscreve no canal, tá? Compartilha, deixa sugestões, é uma coisa que minha irmã me alertou, falou, lá em casa eu sou o Lucas, né? Falou, Lucas, tu não pede para as pessoas deixarem sugestão de tema lá, o que elas querem ouvir, o que elas querem que você fale. Então, se você quiser ouvir algo especial, algo específico, pode deixar o seu tema aí embaixo que o pastor Wilker volta para falar sobre isso. Eu tento, vou estudar um pouquinho. Meu amigo, tá contigo. Meu E após irmão, seus agradecimentos, primeiro- pode fazer a oração para te fechar. Que honra poder estar com vocês, é uma honra sentar aqui essa mesa, eu amo isso, ambiente de mesa, né? Ainda mais com essa ferramenta que Deus nos deu, que é a internet, né? A gente aprendendo a se articular nisso, né? Eu creio que milhares de pessoas vão assistir, milhares de pessoas vão ser abençoadas, não porque eu tô falando e não porque você tá falando, né? Mas porque eu creio que aqui é a presença de Deus, eu creio que essa presença gera um despertar nas pessoas que nos ouvem, né? Então, você que nos ouve, obrigado, né? Me siga lá nas redes sociais, ou Wilker Santos no Instagram, Ilan Music Oficial, por favor, entra lá no nosso canal do YouTube, ouça as músicas, Precioso Sangue, Dono do Mundo, tem um monte de coisa que Deus tem nos permitido viver e fluir do nosso coração, que eu creio que vai te abençoar, né? E vamos, que Deus seja glorificado. Vamos orar? Glória a Deus. Deus, obrigado por mais esse momento, Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor falou no meio de nós, o Senhor nos permitiu sermos totalmente usados como ferramentas, ó Deus, e que o nosso coração venha sempre refletir isso. Que privilégio, Deus, que privilégio ser usado por Ti e que vidas possam ser salvas, que vidas possam ser libertas, que vidas possam ser encontradas por meio de cada um de nós, ó Deus, seja aqui dentro dessa sala, seja no backstage, ó Deus, sejam pessoas que estão envolvidas no marketing disso aqui, pessoas que estão envolvidas nas estratégias disso aqui, ó Deus, que no final de tudo, ó Deus, sirvamos somente para uma coisa, para Te glorificar e para Te honrar, que por meio da nossa vida, o Seu nome seja honrado e seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.